outra. Almoço do My News, com Guga Mendonça. São 1h, mais 38 minutos em São Paulo. Esse é o nosso Almoço do My News em 90,9. Você pode participar com a gente no 0 Operadora 11 912 52 9090 ou no canal do My News no YouTube. Você manda a sua sugestão, a sua opinião sobre os assuntos que a gente discute aqui diariamente. É o dia a dia da política brasileira, também com informação e prestação de serviço para você que nos acompanha em 90,9 do litoral, no litoral paulista, de Ilhabela a Cananéia, só dá 90,9 na grande São Paulo e na capital paulista. A gente está junto sempre, do meio-dia às 2, no nosso Almoço do My News em 90,9. A gente continua falando do tema eleições 2026. As empresas precisam preparar suas lideranças para evitar ações de assédio eleitoral. Ouvinte, você sabe o que é assédio eleitoral? Nós vamos conversar sobre isso e saber tudo sobre isso agora com o advogado trabalhista Antônio Vasconcelos Júnior. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Almoço do My News em 90,9. Muito obrigado por aceitar nosso convite e trazer um tema tão importante em época de eleições. Doutor, gostaria de saber, já iniciar a nossa entrevista, esclarecendo para o nosso ouvinte o que é o assédio eleitoral. Olá, Guga, muito boa tarde a você e a todos os ouvintes do Almoço do My News. Uma grande alegria estar aqui com vocês, falar de um tema de extrema importância, exatamente no momento que estamos às vésperas de eleições, né? Teremos agora em outubro uma das eleições mais importantes do nosso país. Indo direto ao ponto, para que todo mundo consiga entender, o assédio eleitoral ele vai se caracterizar quando o empregador ou o representante do empregador, que é a sua liderança, tentar influenciar, realizar algum tipo de constrangimento, tentar coagir o empregado com relação às suas convicções. A gente precisa sempre lembrar que existe uma liberdade com relação a esse aspecto de eleições e que o voto ele é secreto, né? Então, essa é uma palavra, na verdade, que é de extrema importância, essa liberdade, porém com efetivamente esse sigilo que deve ser mantido, que cada um deve ter a sua opinião e exercer o seu direito de voto. Agora, doutor, como as empresas devem trabalhar com isso? A gente sabe, né, que às vezes o dono da empresa tem um amigo que é candidato, ele fala, eu vou levar você na minha empresa, a gente já sabe que esse tipo de propaganda já é ilegal. Mas como é que mas a gente sabe que também que no ambiente eleitoral às vezes você não consegue evitar. Mas como é que deve se portar nessa condição tanto a empresa quanto os líderes e a visão e a ótica dos funcionários em relação a isso também? Guga, acho que o primeiro ponto importante é entender que a empresa ela deve ter neutralidade. Né? O seu proprietário, se ele tem algum candidato de sua preferência, etc., ele precisa entender que é a pessoa física. Né? A empresa não pode exercer qualquer tipo de influência em relação aos seus empregados. E o que é mais importante nesse momento é fazer uma conscientização, principalmente com os seus gestores, com os seus líderes, para que eles saibam conduzir esse tema. Porque o assunto de política ele é inevitável, principalmente nesse momento que estamos vivenciando. Né? E como nós temos, infelizmente, aí uma polarização muito expressiva, é preciso ter treinamento, é preciso ter ferramentas de como agir e como estar neutralizando isso. Então, num primeiro momento, é importante esse gestor saber, né, que, olha, a pessoa tem essa liberdade de expressão, ela tem, mas que o local da empresa não é um local para ficar fazendo, na verdade, divulgação política, não é algo, na verdade, para ficar se difundindo ideias sobre política. Então, é importante que tenha algumas regras básicas para que haja uma tranquilidade, uma neutralidade da empresa com relação ao tema. Agora, doutor, outro fato que acontece muito, é a questão da posição política dentro da empresa. Aí vamos supor, o proprietário da empresa fala,
você tem que votar nesse candidato porque o outro aí vai quebrar a empresa e você vai perder seu emprego, né? Eu quero que o senhor explique uma situação que parece até engraçada a gente explicando, mas acontece e acontece muito no dia a dia, né? Não, Guga, acontece muito. A gente, na verdade, imagina que isso não é comum, mas é mais comum do que a gente pensa, né? A ponto de algumas empresas entenderem que o empregado ele não pode utilizar determinada cor quando ele vai trabalhar, né? Porque isso já representa ali uma certa tendência de aspecto político. Então, assim, precisa-se ter uma consciência, né, que o voto ele é individual. Ele não é, na verdade, ele não pode ser uma tomada de decisão da empresa. E a pessoa, obviamente, ele tem direito a exercer aquilo, independente. O que é importante para a empresa é as atividades que aquela pessoa desenvolve e se essa pessoa está, na verdade, observando as regras da empresa. Então, o empregador, também o proprietário da empresa, precisa ter a consciência. E o que é mais importante, ele precisa entender que isso vai gerar consequências graves, né, com relação a essa postura. Vai gerar uma possível ação individual do próprio empregado, pode gerar uma ação coletiva do Ministério Público do Trabalho. Então, isso, obviamente, não só vai gerar danos relacionados a própria valores e indenizações, mas mais essencial do que isso, o dano à imagem e à reputação da empresa e todos que aqueles, na verdade, a representam. Então, isso é de extrema importância e isso não tem valor, efetivamente, que possa ter mensurável, né? Agora, doutor, outro fator que é importante e nesse clima de eleição, de polarização que a gente vive no dia a dia eleitoral e os nossos colegas de trabalho. Por quê? Aquela discussão mais calorosa dentro do ambiente de trabalho, eu sou um, não, eu sou o outro. E qual que é o filtro, né, para não deixar que isso extrapole no ambiente, gere brigas, discussões, porque nas famílias a gente já tem isso, né? E pelo jeito a gente está entrando naquela época que a gente não discute política em família para evitar o racha no próximo Natal. E como é que funciona isso no ambiente corporativo e também na questão das empresas? Guga, por incrível que pareça, você vai achar que eu estou exagerando. Momentos antes de eu me conectar com vocês, eu recebi há pouco um contato de um cliente nosso, em que dois empregados acabaram, na verdade, tendo uma discussão, iniciando-se com uma discussão verbal, e na sequência teve uma ofensa física. Ou seja, um famoso, na verdade, mata-leão no outro por questões políticas. Então, assim, lamentavelmente, né, as pessoas estão tomando esse tipo de postura e precisam entender que os seus atos geram consequências, né? Então, a pessoa que efetivamente gerou essa provocação e que tomou essa postura, ela é passível de uma dispensa por justa causa. Obviamente que é o que a gente pediu, inclusive que a gente está fazendo isso agora, né, nesse instante, fazendo uma apuração detalhada para verificar o que de fato aconteceu, para punir os envolvidos, né? Agora, é importante que as pessoas tenham consciência disso, né? Que os atos que elas praticam vai implicar em consequências que poderão ser gravíssimas, né? A pessoa, quando é dispensada por justa causa de uma empresa, por exemplo, vai receber somente os dias de salário que ela recebe no mês, né, o saldo de salário, e férias vencidas se ela tiver. Caso contrário, a pessoa sai com um saldo de salário tão e somente. Imagina a pessoa agora, no mês de agosto, recebendo 5 dias de trabalho. É uma situação que precisa ter uma conscientização efetiva. Agora, doutor, qual que é a posição dos líderes e aí das chefias, quando você vê que existe uma discussão e existe aí, né, uma conversa, quando a gente vê que a conversa política está tomando o exagero no ambiente de trabalho, como que pode agir também sem cometer, né, nenhuma irregularidade? Como as chefias devem estar preparadas para esse assunto? Esse teu questionamento ele é de extrema importância, porque eu acho que isso é um diferencial e vai fazer uma diferença para as empresas. Elas realizarem uma capacitação dos seus gestores, dos seus líderes, porque invariavelmente os aspectos de assédio eleitoral que nós tivemos já mais evidentes, né, são dos próprios donos das empresas, dos sócios das empresas, ou mesmo da liderança.
né, que querem influenciar de alguma forma, querem fazer esse tipo de comentário que você bem colocou, no sentido de, olha, se o determinado candidato A se eleger, isso vai, na verdade, gerar desemprego, vai fazer isso. Então, assim, é importante que haja efetivamente uma capacitação, né? Faça uma capacitação, faça regras básicas de conduta dentro da empresa. Para as empresas que são multinacionais, elas já estão incluindo esse ponto nos códigos de conduta, né? Mas as empresas de menor porte, pequeno porte, elas podem sim trazer regras claras para que haja neutralidade, para que exista, na verdade, a neutralidade da empresa e para que toda vez que um gestor se depare com uma situação como essa, fala, pessoal, olha, que é um ambiente de trabalho, né? A gente tem que dar foco efetivamente nas atividades que a gente precisa resolver, né? Tem outros momentos que vocês vão poder falar sobre esse tema, mas aqui a regra, na verdade, é que cada um tenha a sua própria opinião, as suas convicções e que o voto de cada um é secreto. E eliminar o tema com tranquilidade, com educação, para que não haja qualquer tipo de desdobramento para qualquer das partes. Agora, doutor, para a gente finalizar a sua participação, funcionário que se sentir assediado, qual que é a providência que ele pode tomar? Primeira providência, e a gente sempre fala sobre essa necessidade, né, as empresas, é de extrema importância que ela tenha um canal onde o empregado possa fazer a comunicação. O canal de denúncia. Se a empresa for de menor porte e não tiver essa questão, procure o responsável para que relate aquela situação, né? Caso isso não surta efeito, ou caso a situação, na verdade, venha da própria empresa, do próprio empregador, e a pessoa não se sinta confortável em realizar essa denúncia, ela vai ter que se valer dos órgãos públicos, né? E um dos principais órgãos aqui, Guga, que tem ficado muito atento e muito atuante nesse sentido é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho ele tem gerado, na verdade, um alerta e tem gerado, inclusive, divulgação de regras, de como proceder para evitar a questão do assédio eleitoral, e o empregado vai poder se valer disso através de uma denúncia que ele sequer precisa mencionar o nome dele, pode ser feita de forma anônima, sem problema nenhum. Doutor Antônio Vasconcelos, eu quero agradecer a sua presença no nosso almoço e você volta aí numa outra oportunidade para esclarecer mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde ao senhor. Guga, muitíssimo obrigado a você, a todos os ouvintes, um prazer enorme estar participando e sempre que houver a possibilidade eu fico à inteira disposição de vocês. Um grande abraço. São 13h, mais 50 minutos em São Paulo. Você está na My News VIP FM 90.